O Comitê de Pronunciamentos Contábeis vem desempenhando um bom papel na regulação das normas contábeis? Ocorre que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele não se constitui somente de contadores. Justamente para que se tivesse uma abrangência maior dentro da sociedade, fazem parte desse comitê não só representantes da classe contábil, mas também representantes de outras atividades, como o Bovespa, como FIPECAF, como a Brasca, PIMEC, e muitas outras entidades que representam empresas que possuem os seus valores mobiliários negociados no mercado. Então, o que acontece com isso? A falta de cultura, de união de todas essas pessoas e a falta de determinação de como isso vai funcionar na prática, fez que com quase 2 anos de existência até agora, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não tenha tido uma participação mais efetiva na criação e na formatação de normas contábeis. Nós temos apenas uma grande norma, importante norma, que se encontrou em audiência pública até 31 de março, que é o critério de valorização dos ativos, chamadas de impairment, mas que ainda não está divulgado de forma definitiva e de observância obrigatória por parte do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Mas nós temos a expectativa que, com o passar do tempo, na medida que esses organismos todos comecem a se integrar e comecem a encontrar uma forma mais próxima de atender os anseios e as necessidades da sociedade, e principalmente em decorrência das determinações de que as normas contábeis sejam harmonizadas com as normas internacionais, e esse comitê comece a gerar seus efeitos positivos tão esperados e aguardados por toda a comunidade contábil num futuro muito próximo. A adaptação das normas contábeis brasileiras aos padrões internacionais de contabilidade vão auxiliar na captação de mais recursos externos? São absolutamente indispensáveis, né? O Brasil recebeu, há uns 10 anos atrás, uma sinalização dos organismos de financiamento internacionais, tipo o Banco Mundial, e na época o próprio Fundo Monetário Internacional, ao qual hoje nós já não estamos tão vinculados quanto estávamos alguns anos atrás, uma missão. Ou o Brasil harmonizava suas normas contábeis com as normas internacionais, ou não ia mais ver a cor do dinheiro internacional, dos investimentos, sejam eles para capital fixo ou para obras de estrutura. Então houve um processo, uma necessidade muito grande de fazer essa harmonização. Nós estamos em fase final, né? Nós estamos praticamente a um passo de poder dizer que as nossas normas estão totalmente harmonizadas com as normas internacionais. O que está faltando para dizer que está totalmente harmonizado? Estão faltando poucas normas, está numa fase final. A CVM, inclusive, já manifestou a obrigatoriedade que as companhias abertas, a partir de 2010, portanto daqui a 3 anos, inicie a publicação dos balanços consolidados das companhias abertas de forma harmonizada com as normas internacionais. Eu te diria que, com toda certeza, até meados do próximo ano, nós poderemos dizer tranquilamente que as normas brasileiras estarão integralmente harmonizadas com as normas internacionais. Isso vai nos trazer um benefício muito grande, porque vai facilitar não só o ingresso de novos investimentos no Brasil na área pública, como também a circularização do dinheiro da economia privada, a movimentação desses recursos dentro da nossa economia nacional. Qual a influência da legislação fiscal na contabilidade brasileira? E no que a nova lei pode auxiliar para que essa influência seja minimizada? A legislação fiscal hoje ela tem uma influência muito forte dentro da contabilidade. Por que isso? Basicamente isso se deve ao fato de que, como eu disse antes, essa lei que nós temos hoje vigente nasceu em 1976, quando nós estávamos no auge da ditadura militar e no regime de exceção. Então, evidentemente que com isso o governo teve uma participação muito efetiva dentro da economia e fez com que as suas regras prevalecessem as normas e as técnicas contábeis. Com o passar do tempo, mesmo tendo afrouxado esse regime, nós passamos a sofrer um problema inflacionário muito forte, também afetando fortemente a economia e, consequentemente, o registro dos atos e fatos contábeis. Hoje, com a evolução da técnica contábil e com a redução e estabilização da nossa economia, existe uma tendência que essa influência, que essa participação se reduza. E a nova lei poderá contribuir fortemente com isso, deixando bem claro que contabilidade tem que se basear em princípios contábeis, em normas internacionais, e que essas normas não admitem de forma nenhuma a influência fiscal, né? E o fisco tem, evidentemente, todo o direito de exigir que a sua parte no resultado das empresas, que é o imposto, seja calculado da forma que ele entender como correta, reservando, evidentemente, sempre aos contribuintes o direito de se insurgir contra essas regras quando julgar conveniente. Então existe já um livro, já de há muito tempo, desde 1977, quando o fisco ajustou a sua legislação à lei atualmente vigente, que determina que a contabilidade para efeitos fiscais deva ser elaborada em um livro.
E a contabilidade para efeitos societários, né, a contabilidade de acordo com as normas técnicas, de acordo com as normas internacionais, seja apurada dentro dos livros contábeis, o livro diário e os seus registros auxiliares. Então, eu entendo que a nova lei vai permitir com que isso se consagre e que a força da harmonização com as normas internacionais vai permitir que isso definitivamente seja segregado de forma tecnicamente correta. Muito obrigado, Palácios, pela tua participação. O Contabilidade na TV volta logo em seguida para falar de contabilidade gerencial. Já voltamos.